Prezados professores da nossa querida Escola Dominical. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma lição para que todos possam ter um subsídio maior para lecionar, no nosso domingo do dia 10, uma lição abençoada. Como eu sempre oriento aos professores, citem sempre o tema geral da lição, que é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Falem sempre quem é o comentarista, mas não precisa se ater com muitos detalhes. Tragam uma visão geral, não uma visão geral que eu digo não entrando em cada lição já estudada, mas só dizendo, já estamos na 10ª lição, hoje vamos estudar a 10ª lição, faltam ainda 3 depois de hoje. E aí sim vão direto para a lição de número 10, destinada para 10 de março. E o tema da lição para o domingo do dia 10 é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Tá? Como eu sempre digo, a gente não pode perder muito tempo. Essa lição, eu preparei ela para que seja lecionada em 50 minutos. Aqui, compartilhando com vocês, talvez eu não consiga, porque eu fico saindo do conteúdo, passando dicas, passando orientações, compartilhando ideias, e isso me toma um tempo maior. Mas em sala, o professor só precisa de 50 minutos para lecionar essa lição de uma forma excelente, tá? De excelência, ok? Também eu peço para você que nos tem acompanhado, o nosso canal aqui da EBD, da Assembleia de Deus Imperatriz no Maranhão, faz lá a sua inscrição, curte, comenta, que isso ajuda a movimentar o canal e mais pessoas têm acesso, então, a essa aula, tá bom? Compartilhe também o link com outros professores de outros lugares, de outros estados, de outras cidades que vocês conheçam, de forma assim que a gente possa compartilhar e ajudar o máximo possível a termos uma escola dominical abençoada. Vamos lá. Texto áureo está baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, não vou ler aqui, mas o professor leia e não perca tempo na leitura do texto áureo, assim como a verdade prática. Eu frisei duas coisas aqui na verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Eu aconselho aqui o professor a perder não, a usar 1 ou 2 minutos para comentar sobre a verdade prática, tá? Por mais que o transcurso da lição, ela vai abordar tanto o texto áureo quanto a verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela é longa, são vários versículos, baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. Então, o que eu sugiro? Como é muitos versículos, não faça aquela leitura alternada, que vai perder muito tempo. Você pode selecionar um irmão que lê bem, que você conhece, que sabe que ele lê bem, para ler de forma mais rápida, ou você mesmo pode ler. Porque quando é muito texto, como é o caso dessa lição, e é necessário que seja grande o texto, se a gente ficar lendo junto com a classe, o professor lê um versículo, a classe lê o próximo, o professor lê o próximo e assim por diante, vai se arrastar bastante e vai perder tempo que você vai precisar para ministrar a lição. Então, faça a leitura, escolha o melhor método para fazer a leitura de forma que você não perca tempo. Terminada a leitura, se você estiver usando os nossos slides, que a gente disponibiliza com muito prazer, você pode falar desse plano de aula da aula para hoje, da aula de hoje, aliás. Como conversa inicial, eu sempre falo para os nossos professores. No plano de aula, que só tem na lição do professor, tem a introdução do plano de aula. Não é a introdução da lição, do comentário da lição. Por isso que eu substituo a palavra introdução por conversa inicial, para não confundir o nosso aluno. Porque senão aparece no slide lá, introdução, ele vai lá para a introdução da lição, você começa a ler ou comentar alguma coisa que não está contido lá, e o aluno já fica perdido. Então,
essa conversa inicial é a introdução do plano de aula que só está na revista do professor. A ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. Por que outra? Porque nós estudamos na lição anterior a primeira ordenança, que é o batismo nas águas. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus e perpassou por toda a igreja até a atualidade. Então, vejam só, professores, quais são os riscos desta lição? Haverá pessoas, talvez no meio da sua classe, que vai dizer que tem um pensamento, melhor, diferente do que é a ceia. Mais à frente eu vou abordar isso, vou orientar como o professor deve proceder, quais são as respostas. Eu, mais ou menos, já imagino, pela experiência em sala, experiência de igreja que eu tenho, quais são os questionamentos que eles vão fazer. Mas vou compartilhar com vocês durante a lição. Objetivo importantíssimo. Sempre, professor, você tem a lição do professor. Os objetivos estão dentro do plano de aula, portanto, não estão na revista do aluno. Então, cite os objetivos. Quando nós estivermos estudando o primeiro tópico, o primeiro objetivo a ser alcançado é o seguinte: apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então, vai ver que nós vamos andar um pouquinho pela história dentro do cristianismo, e nós vamos ver que tem posicionamento diferente em relação à ceia. Quando formos estudar o segundo tópico da lição, o objetivo a ser alcançado, e cabe ao professor levar o aluno a alcançar esse objetivo, é mostrar o propósito da ceia do Senhor. Não se faz ceia sem um propósito. Ela não foi instituída por Jesus sem propósito. Ela tem um propósito. Quando formos para o último tópico da lição, que é o terceiro tópico, o objetivo proposto é refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então, é levar o aluno a ter uma reflexão de como ele vai celebrar, como ele vai participar da ceia, de forma triste, de forma alegre, de forma descontraída, de forma mais rígida, mais formal. Tá? Tudo isso, então, vai ser explicado, por isso que os objetivos são importantes. Cite, se você não está usando o slide, não tem como projetar, escreva ele num quadro. Ah, mas eu não tenho quadro, então escreva ele numa cartolina, escreva ele num cartaz, escreva ele num papel pardo, para que o aluno tenha acesso aos objetivos. Agora sim, introdução da lição. Então, você, professor, tem o dever de conduzir o aluno pela lição. Então, bote o foco, diz agora vamos lá para a introdução da lição. Acompanhe aí na sua revista. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Então, não foi nem o apóstolo Paulo que deu, por mais que Paulo foi o doutrinador da igreja, não foi nem João Batista que instituiu a ceia, e também não foi nenhum lá do Antigo Testamento. A ceia foi instituída por Jesus. O cristão pode contemplar a ceia de três perspectivas. Isso aqui é a visão que o cristão pode e deve ter da ceia. Primeira delas, né, uma perspectiva, um olhar para trás, ou seja, para o passado, quando contempla Cristo na cruz. Quando ele está com o pão e o cálice na mão, ele olha para aqueles elementos e ele entende que são símbolos da morte de Cristo na cruz. Então, ele tem esse olhar para o passado. Segundo, um olhar para o presente, como foi alcançado pela graça de Deus, ou seja, ele estando com o pão na mão, na outra mão o cálice, ou aguardando ainda a distribuição do cálice, que cada igreja tem o seu método, né? Ele olha para aquilo e ele tem que pensar: eu só estou com este pão na mão, só estou com esse cálice na mão, porque a graça de Deus me alcançou. Então, esse é outro olhar que ele tem que ter. E um terceiro olhar, uma terceira perspectiva da ceia, é um olhar para o futuro, na esperança da segunda vinda de Cristo. Porque então a ceia mostra
o sacrifício que Cristo fez na cruz, isso é passado, mostra a situação atual do convertido, do crente, seja, inserido na graça de Deus, por isso que ele está participando da ceia, e desperta o desejo e o alerta profético daquilo que a Bíblia mostra, inclusive nos textos da ceia, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, nós encontramos nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro, a ceia. Ela nos traz uma mensagem do passado, do presente e para o nosso futuro. Deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Olhe só ainda nós estamos aqui, né, falando da introdução. Está grande hoje a nossa introdução. Então, deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Aí eu coloquei aqui, ó, reverência, destaquei, né? Júbilo, expectativa. Para que, de fato, se possa destacar isso e os nossos alunos compreenderem. Eu estou me demorando bastante na introdução, mas eu não posso me descuidar do tempo. A introdução eu achei ela bastante instrutiva, por isso que eu estou bastante tempo nela. Reverência. Aí eu trago para vocês a palavra grega, sem notes, que significa reverência, dignidade, seriedade, probidade. Então vejam só, eu devo celebrar a ceia com reverência, com dignidade, eu devo ser digno de participar dela, com seriedade, não é uma brincadeira, não é uma piada, não é uma descontração. E probidade, eu tenho que ser íntegro para eu poder, então, participar da ceia. Mas também eu celebro ela com júbilo, xará, do grego, alegria, gozo, regozijo. Então eu preciso me alegrar no momento que eu estou participando da ceia. E também com uma expectativa. A palavra expectativa no grego é rapaká radokia, né? Então veja só, significa desejo veemente, anseio, expectativa intensa. Então eu preciso ter essa expectativa. E qual é ela? Da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Então a ceia traz consigo um simbolismo e uma mensagem muito grande e ampla na vida de uma igreja, na vida de um cristão. Toda lição tem uma palavra-chave. Ela é apresentada sempre ali junto com a introdução na lição do professor. O aluno não tem essa palavra-chave na sua revista. A palavra-chave da lição de hoje é comunhão. E comunhão vem do grego koinonia, que significa associação, comunhão, fraternidade, relacionamento íntimo. Então, quando eu participo da ceia, eu tenho que ter comunhão íntima com Cristo. Quando falo com Cristo, falo com o Espírito Santo, falo com o Pai, mas eu também tenho que ter uma fraternidade com meus irmãos. E comunhão também com eles, tá? Então, passe essa palavra-chave para os nossos alunos. Vamos para o primeiro tópico. Agora você avise o seu aluno. Vamos sair da introdução, vamos lá para o primeiro tópico. Então você leia na sua revista, faça os apontamentos que achar que tem que fazer, porque eu sempre digo aqui, como é chato quando o professor está lecionando a lição e a gente não sabe aonde que o aluno, aliás, o aluno não sabe onde que o professor está conduzindo, tá? Então, oriente o aluno. Número 1 do primeiro tópico é na tradição romana. Então, nós vamos ver agora a natureza da ceia na tradição cristã. Quando falo na tradição romana, a gente fala da Igreja Católica Apostólica Romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus. Isto é meu corpo, esse cálice é o meu sangue. Então, para os cristãos católicos, tanto o pão, que no caso para eles é a hóstia,
que é vou dizer assim, essa bolachinha redonda, né? Assim como o vinho que está no cálice, e para eles é vinho mesmo, vinho com álcool, inclusive. No momento que o sacerdote, que o padre, faz a dedicação, faz a oração para consagrar esses dois elementos, literalmente eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Isso é na Igreja Católica. Então vejam só, eles entendem a ceia, os elementos da ceia como literais, o corpo e o sangue de Jesus passa a estar presente naqueles dois elementos. Por isso que não pode ter sobra. Eles contam, eles perguntam, quantos vão comungar hoje? Aí a pessoa levanta a mão, eles contam, 50, 100 pessoas. Aí eles separam essa quantia de hóstias e então o padre, né, o sacerdote, vai consagrar, e daquela consagrada, por eles acreditarem que se torna de fato o corpo de Cristo, não pode haver sobras. Se houver sobras, o padre coloca tudo dentro do cálice do vinho e toma, come, de forma a não sobrar nem sequer uma gota do vinho, passando no final do ato um guardanapo por dentro do cálice, para evitar que fique uma gota, porque para eles ali está verdadeiramente o sangue de Cristo, e na hóstia os fragmentos também são todos eles é, impedidos, né, assim, cuidadosamente trabalhados para que não sobre nenhum fragmento da hóstia, e o padre come, então, tudo aquilo que, porventura, após a consagração, não foi consumido pelos fiéis. Isso é na visão cristã romana dos católicos. Esse ensino é conhecido como transubstanciação, né? Aí alguém pode estar perguntando, mas transubstanciação, o que é isso? Né? Vejam só, é a crença que durante o cerimonial os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Ó. Transubstanciação, então é uma transformação. Né? Vejam só um exemplo que a gente encontra como o transexual. Né? Ele tem uma identidade sexual, mas ele se transforma numa outra. Então, na tradição da Igreja Católica é isso. A hóstia e o cálice que tem o vinho se transformam. O cálice não, mas o vinho, eles se transformam, literalmente para eles. Isso no pensamento deles. Por isso que é chamada transubstanciação. No corpo e no sangue de Jesus. Não podendo haver nenhum tipo de sobra. Santo Inácio de Antioquia, em aliás, em 107 depois, deu origem a esse entendimento. Depois ele foi sendo estudado mais à frente nos concílios, e foi indo até 1500 e pouco ainda se discutia isso, e foi ratificado, né, no último concílio da Igreja Católica, onde mantiveram esse entendimento da transubstanciação. Agora vamos para a tradição protestante. Eu coloquei a estátua de Martinho Lutero, né, que foi dos protestantes, né, vamos dizer assim, da reforma protestante de maior evidência, né, de maior destaque. A tradição luterana diverge da católica quando nega que o pão e o vinho se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Então, os luteranos, eles não aceitam a transubstanciação. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Então, eles não acreditam que se transforme no pão, no corpo e no sangue de Cristo. Não, vai ser sempre pão, sempre sangue. Mas eles acreditam que naqueles elementos está presente no pão o corpo de Cristo, assim como no vinho o sangue de Cristo. Está presente ali. Aí isso é chamado de consubstanciação. Esse foi o entendimento, né, ali logo após a Reforma Protestante e mantido até os dias de hoje por alguns, e outras igrejas também evangélicas pensam assim como os luteranos. Agora, o posicionamento dos cristãos pentecostais, aonde a nossa igreja é uma das principais do mundo, do pentecostalismo atual.
Aqui eu coloquei a imagem, a foto, né, do pastor Simon, que é um dos símbolos do reavivamento, né, que aconteceu lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, no início do século XX, pelos anos de 1904, 1906, 1907, indo aí até 1915, por aí, depois tendo outros desfechos. Mas chegou até o Brasil em 1911, por intermédio do missionário Daniel Berg Gunnar Wing, que estiveram envolvidos nesse movimento lá, né, não necessariamente na Rua Azusa, mas nos seus enredores, cidades ali lá dos Estados Unidos, mas decorrente desse movimento do pentecostalismo lá. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem, não se tornam corpo e nem sangue. Fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente. Então, os pentecostais nos quais nós nos incluímos, rejeitamos a transubstanciação e a consubstanciação, ok? Para nós, nos elementos da ceia, pão e vinho não se transformam em corpo e sangue, e nem neles está presente o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que a gente não precisa ter medo ao descartar a sobra da ceia. Aqui pode, professor, se prepare, que algum aluno poderá lhe perguntar o que se deve fazer com a sobra da ceia, o pão e o suco. A gente fala vinho, né? Mas é o suco que a gente utiliza. O que se deve fazer? Gente, ele não, como não se transforma no corpo nem no sangue, como não está presente nesses elementos, nem o corpo nem o sangue de Jesus, pode pôr fora, pode comer, só não pode brincar com isso aí. Por exemplo, sobrou, vamos chamar as crianças aqui para brincar de ceia. Não, aí não. Mas você pode descartar. Sobrou o pão todo, leva para casa, alguém come. Sobrou o suco na garrafa ali, toma. Tá? Então, não há esse. Tem muita gente que tem medo do que fazer com os elementos da ceia. Para nós, pentecostais, continua sendo o pão, continua sendo o suco ali da uva, mesmo depois da oração. A gente ora para consagrar o alimento, ora para apresentar perante Deus, mas não que depois da oração isso vai se transformar em alguma coisa, como acredita-se os luteranos e os católicos. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Esse é o posicionamento pentecostal nosso. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente. Olha que é uma grande diferença. Mostre isso para o seu aluno. Nos símbolos da ceia. Mateus 18 e 20 diz: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Inclusive quando a gente está celebrando a ceia. Então, ele simboliza o pão partido, simboliza o corpo de Cristo que foi partido lá, né? Surrado, perfurado, e o sangue que foi derramado. Começou lá no Getsemane, quando ele suou sangue, depois nos açoites, depois na coroa de espinho, depois nos cravos nas mãos e, por fim, no ferimento produzido por um soldado romano na lateral do corpo de Cristo, onde saiu todo o sangue dele. É símbolo, nada mais disso, nada mais que isso. Por isso que a sobra a gente não precisa se preocupar, ter aquele medo. Tem gente que enterra, tem gente que vai na pia e dilui na água. Gente, não precisa fazer nada disso. Não se preocupem. Ele é pão e é suco, antes, durante e depois da ceia. Mas traz consigo o simbolismo da presença espiritual, não física, de Cristo. Vamos para a nossa declaração de fé, então. Vamos ver o que ela diz sobre isso. O significado da ceia do Senhor. Essa solenidade é o rito contínuo da igreja visível, instituído como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Ela é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizado em águas e em plena comunhão com a igreja. O último tópico vai tratar disso. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com o princípio da palavra de Deus.
Então, isso está contido na nossa declaração de fé, que é o posicionamento bíblico a respeito da ceia da nossa igreja Assembleia de Deus. Ok? Vamos lá? Eu chamo agora a atenção aonde cita-se o seguinte: a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão para ninguém. Olha a diferença. Para que eu participe da ceia, eu preciso estar em comunhão e não para eu buscar a comunhão por intermédio da ceia. Há uma diferença muito grande aqui, tá bom? Explique isso para o seu aluno. Provavelmente vai vir pergunta aqui também. Ah, uma pessoa que não é crente, a Bíblia não proíbe ele de tomar a ceia. Então, professor, se prepare, que provavelmente essa pergunta vai chegar. Vamos lá. Sinopse do tópico 1. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva memorial, recordar o que Cristo fez por nós, em que Jesus está espiritualmente presente e não fisicamente, e nem que o pão se transforme. Então, observe uma coisa, pessoal. O nosso primeiro tópico, ele tratou sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E tinha por objetivo apresentar a natureza da ceia no Senhor na tradição cristã. Então, nós vemos que os católicos romanos acreditam que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue. Os luteranos e outras que eu não quis citar aqui, mas vamos ficar só com os luteranos, acreditam que o pão e o vinho não se tornam, mas que neles está presente. Então, quando a pessoa pega um pedacinho ali, está presente parte do corpo de Cristo, um pedacinho de pão. E para nós, os pentecostais, pão é o símbolo da carne de Jesus, que foi partida, ferida, e o suco de uva, o vinho, é o sangue que ele derramou. Assim a gente atinge o primeiro objetivo. Vamos para o segundo tópico. Então, oriente seu aluno. Segundo tópico da nossa lição. Vamos lá. Propósito da ceia do Senhor. Então, tem um propósito. Lembrando que o objetivo desse segundo tópico é mostrar o propósito da ceia do Senhor. Então, o professor tem que se ater aqui, em mostrar. Cuide para não divagar. Cuide para não sair do assunto da revista. Celebrar a expiação de Cristo é um dos propósitos da ceia. Então, expiação. Talvez algum dos seus alunos não saiba o que significa isso, então a gente traz a explicação, coopera com vocês e vocês cooperam lá com os alunos, né? Hilasmos, do grego, que diz expiação, né? Oferta pelo pecado. Então, um dos propósitos da ceia do Senhor é nós celebrarmos a oferta que Jesus ofereceu para Deus pelos nossos pecados. O membro da igreja, no caso aí os alunos, precisam saber disso. Que ele não está participando da ceia só porque ele é membro da igreja, batizado, dízimo em dia, todas essas coisas aí que torna a pessoa membro de uma igreja. Não, é porque ele está celebrando, ele tem que saber, eu estou celebrando hoje, aqui, e agradecendo ao Senhor, porque a ceia tem por propósito mostrar o sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. Quando uma pessoa entende isso, ele faz a ceia com um coração muito mais quebrantado do que a gente se vê por aí. Paulo destacou como propósito da ceia. Olha o que o doutrinador da igreja, que foi o apóstolo Paulo, destacou. Anunciar a morte do Senhor. Então, a ceia tem esse propósito, 1 Coríntios 11, 26. Ó. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia anuncia a morte de Jesus. Celebramos a vitória de Cristo na cruz, mas também, ao mesmo tempo, ele venceu a morte, produziu nossa vitória, ele enfrentando a cruz, e também, como propósito, Paulo destaca também a nossa vitória. Porque se hoje nós temos acesso ao Pai, temos o Espírito Santo em nós, como sendo nós templos do Espírito Santo. Diga isso para o aluno. É porque Jesus foi para a cruz. E isso é vitória para nós. Vitória contra o pecado, vitória contra a condenação eterna.
Tudo isso reflete e nós vamos recordar isso tudo celebrando a ceia. Vamos para o número 2 do segundo tópico. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Então vejo que aqui a ceia também tem um cunho escatológico. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, né? Olha o que diz lá. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha, é uma profecia isso aqui. Então, professor, primeiramente, cuide para não sair do foco da lição. A lição não é sobre arrebatamento. A lição não é sobre as coisas futuras. A lição não é sobre a volta de Cristo. Mesmo que você tenha um conhecimento profundo sobre esse assunto escatológico, foque na lição. É aí que muitos professores se perdem. Ele quer compartilhar mais informações, mas que não estão contidas na lição, e não é o objetivo daquela lição. Então, segure-se, controle-se, foque na lição. Eu botei aqui uma palavra, né, explicar, venha, do grego, né, arxomai, que é um verbo com o significado no aoristo, né, que é um tempo verbal que só tem no grego, que significa vir. Então, realmente, até que venha, até que ele venha, até que eu vá, até que Jesus venha. Então, realmente está falando da volta de Jesus. E prosseguindo aqui, depois de 1 Coríntios 11, 26, logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Olha quanta coisa, né? A gente às vezes vê as pessoas chegando, pega o pão, cálice, comem, bebem, às vezes nem esperam terminar o culto, já saem. E olha quanto sentido tem a ceia. Quanta coisa boa. Mostre isso para o seu aluno, faça o aluno refletir sobre isso. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ó, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, professor, eu lhe oriento a não se prender nos fatos escatológicos, como, por exemplo, vai ter professor que vai chegar, ele está falando aqui, ó, a nossa cidade, a Nova Jerusalém, ela tem 12 fundamentos de pedras preciosas, ela tem muros de jaspe, de cristal, ela tem o rio, e aí começa, sai do foco da lição. Não é falar da Nova Jerusalém o objetivo da lição, é falar da ceia. Então você só cite isso e retorne para a sua aula. Número 3 do segundo tópico ainda. Lembrando que o nosso segundo tópico, nós estamos vendo proclamar a segunda vinda aliás, o propósito da ceia do Senhor. Terceiro propósito colocado aqui na lição é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios está relacionado à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Então havia divisões. Coríntios capítulo 1, versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Olha só. Aí você pode, professor, conduzir isso para o aluno e perguntar: vocês acham que há contenda dentro da nossa igreja? E olhe, os alunos vão concordar que há. Então, nós precisamos ser doutrinados pelo apóstolo Paulo. Como que vamos participar da ceia em contenda? Se a ceia, um dos objetivos, né, da ceia, um dos propósitos da ceia é proporcionar comunhão cristã, estamos nós com discórdia. Faça o aluno refletir sobre isso. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Será que muitas vezes, faça essa pergunta para o aluno, será que muitas vezes nós não celebramos a ceia aqui na nossa igreja
aonde ela perdeu o sentido? Ou será que na vida de algum cristão ele celebrou a ceia e essa ceia perdeu o sentido para ele? Porque ele estava em contenda, ele não estava em comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, enfim. Faça essa reflexão aí com os alunos. Sinopse do tópico 2, tá? Sinopse do tópico 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, né? Expiação de Cristo, aqui ficou errado escrito, tá? Nossa comunhão com Ele e a promessa da sua segunda vinda. Então, quando nós voltamos lá para os objetivos, nós vamos ver que o segundo objetivo, né, quando a gente estuda o nosso tópico, o segundo tópico é mostrar o propósito da ceia do Senhor. E a sinopse responde: é a lembrança da expiação que Cristo fez pelos nossos pecados, da comunhão com Ele e com os irmãos e da promessa da sua volta. Assim a gente atinge o objetivo segundo. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição: o modo de celebração da ceia do Senhor. Agora nós vamos ver como que deve ser celebrado. É um rito, na verdade. Foi instituído por Cristo, foi doutrinado por Paulo e vem sendo ainda realizado na nossa igreja, deve ser até o dia que Jesus vir buscá-lo. Vamos lá então. O que é participar indignamente? Pode ter certeza, alguém vai lhe perguntar isso. O que é participar indignamente? E muitos não sabem dar essa resposta. Então, eu peguei aqui o versículo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o que seria indignamente? Eu trago uma explicação, a lição também vai trazer uma explicação bem técnica, tá? Sobre advérbios, sobre essas coisas. Dá uma olhadinha, professor, veja bem ali, eu não coloquei para não alongar muito aqui, ó. Indignamente vem da palavra grega, eu escolhi essa palavra, tem mais de uma palavra para representar a palavra indigno, mas é adokimos, e ela significa sem valor, reprovado, desqualificado. Então você pode até substituir assim, porque o que come e bebe, sendo desqualificado, come e bebe para a sua própria condenação. Ou porque o que come e bebe, sendo reprovado, come e bebe para a sua própria condenação. Reprovado espiritualmente, reprovado moralmente. Então é nesse sentido. Tem a ver com o pecado, sim. Indignamente, tem a ver com o pecado. Tem muita gente que quer maquiar esse significado. Não, é realmente em relação à sua vida moral, sua vida espiritual, nesse sentido. Vamos lá. Paulo condenou o modo ou maneira de como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Vejam só. Foram reprovados por Paulo. E aí ele entra então e faz uma doutrinação para a igreja que serve para nós também. Eu separei aqui em 3 partes o que a lição nos traz. Então, o modo, né, a maneira, como que deve ser? Então, a maneira deve ser desordenada, ou seja, a forma que é reprovada. Então, Paulo reprovou a maneira desordenada quando eles estavam comendo a ceia lá, ou seja, desordenado, quando não esperavam uns pelos outros. Aqui vocês têm que ter ideia. Professor, explique para o aluno o seguinte: na época de Paulo, a ceia era um banquete. As pessoas levavam os pratos, comida, e todos assentavam-se e comiam juntos para ter comunhão. Claro que antes disso tinha a parte espiritual. E começou a ficar de forma desordenada aquilo lá. Não era assim como a gente faz a ceia hoje. Era para ser uma refeição, né, de comunhão. Aí o pessoal chegava e começavam a comer, porque queriam aproveitar o melhor da comida e não esperavam uns pelos outros. Tornou-se de forma desordenada. Paulo reprovou isso. Segunda forma, segunda maneira que eles estavam comendo e foi reprovado por Paulo: indisciplina. Eles estavam indisciplinados, ó.
quando comiam mais do que os outros. Ou seja, a pessoa comia e deixava alguém sem. Então, isso Paulo reprovou também. E terceira reprovação, em relação à maneira que os coríntios estavam fazendo a ceia, era que eles estavam fazendo de forma irreverente. Irreverente ao contrário de reverência, né? De reverente. Quando se embriagavam, então. Olha só o que acontecia lá. Tudo isso Paulo reprovou. E aí, então, adotou-se esse método de tomar a ceia com uma frequência suficiente para que ninguém esqueça dos objetivos da ceia, mas só trazendo, então, o pão, representando ali o corpo de Cristo, e o vinho, né, o suco, o cálice, representando o sangue. E aí Paulo disse, se alguém tem fome, vai e coma em casa. Não venham mais para cá para encher a barriga, se embriagar, comer uns antes que os outros, e aí ficou tudo isso. Desordenado, indisciplinado, irreverente, Paulo proibiu então esse negócio, e aí então adotou-se esse método que nós utilizamos até o dia de hoje. Número 2 do terceiro e último tópico, uma celebração reverente. Reverente é o contrário, é o oposto de irreverente. Não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos. Se a gente for analisar, nós não éramos dignos, mas pela graça de Deus. Ah, se não fosse a graça. Contudo, ninguém seja tentado em pensar melhor que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Quem pensa assim está completamente equivocado. Hoje existe uma ala que defende que não há impedimento para a pessoa participar da ceia. Há impedimento, sim. Tem gente que defende que um visitante que está no culto de ceia, mesmo sem aceitar Jesus, mesmo sem ser batizado nas águas, mesmo sem ser membro da igreja, pode participar da ceia. Nós não pensamos assim. Então, ele tem que se enquadrar na situação de saber o que ele está fazendo, de ter comunhão com os irmãos, para isso ele precisa ser membro da igreja, ter comunhão com Cristo, precisa então aceitá-lo, precisa alcançar a santificação, senão ele só vai comer e beber. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Deixe isso claro para o seu aluno. A ceia é bênção, é maravilhoso nós tomarmos, participarmos, principalmente pelo objetivo principal, que é recordar o que Cristo fez por nós. Mas nós precisamos estar em condições. Número 3 do terceiro e último tópico é celebração festiva. Então, o que nós estamos olhando no número 3? O modo de celebração da ceia. Primeiro é participar dignamente, depois uma celebração reverente e, por fim, uma celebração festiva. Olhem só. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não seu funeral. Alguém acha que na ceia é só Jesus morreu na cruz e foi para o sepulcro e termina aí. Não. É uma mensagem a ser pregada, recordada, mas ela tem que dar prosseguimento. Mas ele ressuscitou. Então é isso que é uma celebração. E o fato dele ressuscitar é motivo de nós nos alegrarmos muito. A ceia celebra o Cristo que morreu, ok? Né? Quando a gente parte o pão, o sangue ali, o cálice, simboliza a morte dele. Mas que ressuscitou, não podemos nos esquecer disso. Deve, portanto, ser uma celebração reverente pelo que ele fez, morreu por nós, contudo festiva, porque ele, mesmo tendo morrido, ele ressuscitou. E aí então a gente se alegra e celebra com os nossos irmãos e celebra na presença do Senhor. É isso que o aluno precisa entender a respeito da ceia.
Deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então, que a gente celebre a ceia do Senhor, sempre em alegria, mas nunca também nos esquecendo do que Jesus fez por nós, o sofrimento que ele passou. Sinopse do tópico 3, para a gente atingir o terceiro objetivo da nossa lição. O terceiro objetivo era refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Então, vocês observem como, quando a gente explora os objetivos, a gente consegue dar uma aula mais direcionada. Então, explorem os objetivos, professor. Essa lição é extraordinária. Eu dou um conselho para vocês, uma sugestão, né? Conversem com o dirigente de sua congregação. Eu já fiz isso com a minha, para que na próxima ceia ele pregue essa lição. Que ele ministre ou escale alguém para pregar essa lição, para que a igreja entenda melhor o que é o ato da ceia. E como conclusão, nesta lição, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Então não busque, eu vou comer o pão para ter mais comunhão com Jesus. Não vai. Eu vou beber o cálice para ter mais comunhão com Jesus. Eu vou fazer isso, eu vou comer o pão e eu vou ficar curado. Você até pode ficar, mas não é pelo pão, é pela tua fé. Então a gente não pode confundir as coisas. Tá? Por isso que tem que ser ensinado mais sobre a ceia na igreja, numa forma geral. Tá? Não é um sacramento. Na igreja católica, é um sacramento que produz santidade, santificação. Nos luteranos também tem um cunho de sacramento, mas para nós não. Apenas um símbolo do corpo e do sangue de Cristo, e é um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, esclareça isso para o aluno. Não pode participar de qualquer forma. Agora, você pode chegar na igreja, sentir que está em pecado, você pode pedir o perdão dos pecados, e o perdão dos pecados é instantâneo, e participar da ceia. Tá bom? E assim, prezados professores, até a próxima aula, se Deus permitir. Peço que vocês compartilhem esse link com mais pessoas, curtam lá, se inscrevam no canal da EBD aqui de Imperatriz e nos ajudem a cada vez mais melhorarmos a escola dominical. Que Deus abençoe a ministração, que vocês lecionem uma aula abençoada e que os nossos alunos sejam abençoados pelo ensino da palavra. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo os guie na ministração da aula de domingo.